A gente lê, a gente aprende e tem que adaptar à nossa realidade, que é para poder realmente tirar o melhor proveito do conteúdo. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, Johnson Madrid aqui. E pá, temos aqui alguns produtos que chegaram para nós, pessoal, uns 5, 6 pacotes. Mas esse vídeo não é sobre unboxing, não é só sobre produtos, então, porque não é só de produtos que a gente vive em si, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês parte do que eu considero que é o que me deu realmente, eu diria que a mentalidade, a consciência que eu tenho hoje. Vou girar aqui a câmera, vou mostrar para vocês parte dos livros que eu tenho, que me ajudaram, realmente me abriram a consciência, abriram a minha mente em termos de compreensão em diversos assuntos. Pessoal, querendo ou não, acho que quem realmente quer chegar a algum local, quem quer aprender alguma coisa, a leitura é um dos principais meios para se desenvolver. Então, pessoal, eu vou girar aqui a câmera, vou mostrar para vocês parte da minha biblioteca que está ali. E, claro, vou trazer aqui alguns livros e passar para vocês, tá, pessoal? Então, estamos aí. Eu vou pegar agora aqui, alguns estão aqui, e vou colocar lá na mesa e a gente vê e falamos sobre cada um deles. Eu vou escolher aqui alguns dos principais que eu considero. Então, vocês já sabem, né? É claro, esse aqui vai estar lá, esse vai estar lá. Tem muito livro bom aqui, pessoal. Yuval Noah, essa trilogia é muito boa, pessoal. Então, ficamos aí. Deixa eu vir aqui e bora lá. E aí, pessoal, continuando aqui o vídeo, eu vou separar isso daqui por histórico de leitura. Daí eu tenho que vos mostrar esses cadernos aqui. Livros lidos em 2019. Cá vocês têm uma lista deste daqui. Então eu vou começar com essa lista, pessoal. Foi exatamente a partir de 2019 que eu comecei a ler muito. E também foi uma fase em que aconteceu uma das melhores coisas na minha vida, pessoal. Acabei sendo pai, descobri que ia ser pai, então isso acabou sendo um dos motivos que me impulsionou nisso tudo, nessa corrida da vida, pessoal. O meu primeiro livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, eu tenho esse livro aqui. Esse livro aqui é o meu livro de cabeceira, um dos de cabeceira, pessoal. Esse livro aqui é do George Clason. Esse livro aqui eu já li umas 5 vezes, sei lá. Mas o que acontece? O que eu aprendi aqui com esse livro, principalmente, tem a ver com a forma como a gente gera o nosso dinheiro. Aqui ele diz que parte do que a gente ganha deve ser pagamento para nós mesmos. Ou seja, cerca de 10% do que a gente ganha deve ser conservada. De cada 10 moedas que a gente ganha, uma delas tem que ser investimento nosso, tem que ser o nosso pagamento. Não para gastar com supérfluos e não só, mas sim para ir acumulando e com base nisso gerar riquezas. Esse livro aqui é um livro bem gostoso. Para quem vai fazer introdução à educação financeira e não só, acaba sendo um livro gostoso. Por quê? Os ensinamentos são bem gostosos. Os capítulos todos eles estão meio que em histórias, assim como eu diria que parábolas e não só. Então cada capítulo dela aqui tu consegues ler de forma separada e tu vais conseguir devorar esse livro. Como podem ver, né, tem aqui um monte de anotações. É um dos meus livros preferidos, pessoal. E é um dos livros que salvou a minha vida. Ele acaba meio que resumindo muitos dos livros sobre educação financeira. Então, esse daqui é o primeiro, pessoal. Por que eu decidi compartilhar com vocês aqui esses meus livros? Eu estava a ver um programa na TV Zimbo, Margens e Travessias, na qual nós tivemos o nosso grande Euclides da Lomba, o nosso cantor, na qual ele disse: conhecimento é muito bom, conhecimento é algo muito agregador e conhecimento liberta, na verdade, pessoal. Então ele só acabou dando mais ênfase ao que a gente vai estudando, pessoal. Continuando aqui, né? Deixa eu puxar daqui para o lado. Continuando aqui, tem esse livro, pessoal. Quem tiver a chance de conhecer o professor Pierre, que Deus o tenha, ele já é falecido, né? Mas quem tiver a chance de ver as palestras, os vídeos e os cursos do professor Pierre, aproveite. Querendo ou não, aprendendo inteligência, aqui você não vai aprender nada mais do que tu já não saibas. Nada mais do que tu já não saibas que tens de fazer e que deves fazer. Que é, se queres aprender algo, senta a bunda na cadeira e aprenda. Mas o principal que eu aprendi com o professor Pierre tem a ver com determinação, busca por conhecimento e é claro, tem algo que ele me ensinou que eu levo hoje, que é, se eu estou a estudar, se eu estou a ler, eu tenho que escrever. Tenho que escrever com papel e não em teclado, tenho que escrever com papel para que eu escreva no papel e na minha consciência. Pessoal, então aqui o livro do professor Pierre, ele acaba meio que fortalecendo todas as convicções. Aliás, quase todos os livros fazem isso com a gente. São coisas que a gente imagina ou que a gente realmente acha que sabe ou que a gente acha que já ouviu alguma vez, mas quando a gente lê, quando a gente aprende o conceito, realmente é algo que já não sai mais da nossa cabeça. Então, eu acho que essa aqui é a mágica realmente que os livros fazem conosco. Depois que a gente lê um livro, a gente já não é mais a mesma pessoa, tá, pessoal? Tem aqui, professor Pierre, esse aqui foi o segundo.
O terceiro, eu arrumei aqui eles em sequência, tá, pessoal? O terceiro foi Os Segredos da Mente Milionária. Sim, pessoal, o livro do T. Harv Eker. Aqui ele conta muito das histórias dele, dos bloqueios, das questões mentais. E ao ler esse livro, pessoal, eu li esse livro em 2019. Na altura eu estava fazendo um estágio em uma empresa. E eu andava com ele, eu lia, levava ele. O que acontece? Quando a gente está lendo um livro que acaba meio que nos dando um uau na nossa consciência, a gente pensa que tipo, vamos absorver os conteúdos e as aplicações serão em simultâneo. Mas não. O que aconteceu? Enquanto eu li esse livro, eu voltando para casa, acabei encontrando um senhor que ele me disse: pô, grande livro, hein? Grande livro. Eu também tenho ele e é um dos meus livros de cabeceira, pessoal. Daí eu passei a pensar, o que é um livro de cabeceira? O que é um livro de cabeceira? Foi daí que eu vi que são livros que você lê, relê e vai estudando a vida toda. Você vai lendo, pois os conceitos a gente aprende, mas só realmente ficam fixados quando a gente vai praticando, vai colocando em prática durante a vida, tá, pessoal? Então, esse livro mudou muito a minha consciência, mudou muito a minha forma de pensar. Até tem aqui uma lista de algumas coisas que eu fui anotando nos livros e não só. E o principal desse livro tem a ver com a questão da fórmula que está aqui nesse livro, que é o PSAR. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Que é o pensamento. O nosso pensamento nos leva a nos sentirmos de uma forma, os nossos sentimentos nos levam a agirmos de uma forma e, com base nisso, nosso pensamento, sentimento e ação, nós temos os resultados, estás a ver? Então, nossos resultados são pautados pela forma como nós pensamos, nos sentimos e agimos, pessoal. Tranquilo? Então, essa aqui é a principal fórmula que eu aprendi aqui. Ah, cá tem a fórmula, pessoal. Então, esse livro aqui é mágico, é mágico. E o outro, Laí Ribeiro, pessoal, quem conhece Laí Ribeiro sabe muito bem que ele é um senhor comunicador, senhor profissional em tudo que ele faz. E o livro dele, Comunicação Global, A Mágica da Influência, é muito gostoso também. Eu lembro que esse livro aqui eu comprei com o meu amigo Gaspar. A gente foi para um sebo. Eu acho que gastei 200 e tal reais em livros, pessoal. Para vocês terem noção, os livros custavam em média 5 reais, 7 reais, 8 reais. E eu acho que saímos de lá com mais de 60 e tal livros, não sei, 50 e tal, eu e ele. Então, aqui nesse livro eu aprendi que a gente não se comunica só falando, a gente não se comunica só pela fala, pelo som, mas que a forma como nós nos apresentamos, o nosso gesto, a nossa postura, tudo comunica. Então, cá nós temos, pessoal, os três componentes da influência humana, que é a palavra, como eu falo, o tom de voz, como eu vou falar, e a minha fisiologia, que tem a ver com os gestos que eu faço, como eu me mexo e não só, principalmente em apresentações, né, pessoal? Então esse aqui é um grande livro, pessoal. Também está tudo ali rabiscado. Pode deixar aqui do lado. Vamos lá para o outro. Esse daqui, pessoal, Napoleon Hill. Eu acho que todo mundo devia ler esse daqui. Mais esperto que o diabo. Aqui o que acontece? Então, o Napoleon Hill diz que teve uma conversa com o diabo na qual ele revelou todos os segredos. Ele é um livro gostoso, fácil de ler, leitura gostosa. E principalmente ele trabalha a questão dos medos, pessoal. A gente tem diversos medos e quando a gente realmente para e encara e vê que tipo, não, pô, tem coisas que são meio que bobas, tem coisas que eu posso reconsiderar e não só. Então, esse livro aqui me ensinou muito sobre os principais medos que eu tinha, os medos, como eliminá-los e não só, como vencê-los principalmente, pessoal. Então, é um dos livros que eu também muito recomendo em quem for ler. O outro, pessoal, esse daqui foi um dos livros mais mágicos que eu já li. Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Pessoal, esse está sempre entre os livros mais falados que todo mundo já leu, porque realmente é um livro transformador, pessoal. Assim como a gente associa com o livro da comunicação global, né? Aqui também fala muito sobre como nós nos relacionamos, como nós falamos, como nós agimos, como as falas como nossas falas influenciam na vida, no comportamento das outras pessoas, como em si a nossa forma de ser acaba impactando na vida dos outros, pessoal. Então, cá nós temos, né? Tá aqui o livro dele. Deixa eu ver aqui. O livro também está todo rabiscado. É um livro muito gostoso que eu também gosto muito de ler e reler. E não, diferente do que muita gente pensa, não é um livro manipulador. Nenhum desses livros é manipulador. São livros com conceitos, técnicas. E é claro, né? Tu vais lendo e vais aperfeiçoando muita coisa, pessoal. Então, cá tem, pessoal, esses são os principais livros que eu li em 2019 que realmente mudaram a minha forma de pensar e de ser, pessoal.
Mostrando aqui para vocês a lista, acabou faltando o livro que é do Kennedy. Kennedy, o presidente mártir, fala sobre a vida de John Kennedy, não só, sua família. É um livro muito gostoso, pessoal, eu recomendo. E tem também aqui A Vida Luminosa de Edison, o inventor da lâmpada, Thomas Edison, e não só. Debruça sobre a história dele, vidas, descobertas e não só. Então é um livro bem gostoso. As biografias em geral são sempre livros gostosos que acabam sempre nos passando exemplos de superação e não só, e acaba sendo sempre agregador, pessoal. Pessoal, os outros livros estão aqui. Eu vou passar nesses rapidinho. Startup Enxuta. Aqui eu aprendi um grande conceito de que se tens uma ideia, testa ela sem precisares ir chegar nos últimos detalhes, tá, pessoal? Então é um livro bem gostoso também para quem gosta de empreendedorismo, para quem gosta de investimento e não só, pessoal. É um livro muito gostoso. Temos aqui outro livro do Trevor Noah. Isso aqui é uma biografia do Trevor Noah, que é um ator, comediante e apresentador. Ele é sul-africano e atualmente mora nos Estados Unidos, apresenta um grande programa. E o livro dele, Nascido do Crime, ele conta da história dele, biografia, nascido lá na África do Sul, no tempo do Apartheid. Então é um livro bem gostoso. Eu me identifiquei muito, pessoal. Tem histórias aqui muito parecidas à minha vida, tem histórias aqui muito parecidas à tua vida. Se tu fores angolano, africano principalmente, tu vais te identificar muito aqui. É um livro que eu procurei não rabiscar, né? Porque é mais de histórias e não só. Mas tem aqui muitas coisas que eu quis anotar, né? Que seriam pontos marcantes de cada história, tá, pessoal? Então é um livro muito gostoso que eu gosto também. O outro, Quem Pensa Enriquece, pessoal. Este livro aqui eu li ele a primeira vez em 2020 e atualmente eu procuro ler todos os anos. Ele realmente é um livro de cabeceira, é um livro de estudo. Eu gosto muito deste livro, então é um livro que eu recomendo muito. Por quê? Quando a gente realmente passa a pensar, pessoal, a gente vai enriquecer. Não tem como. Porque a riqueza não tem nada a ver com questão financeira, a riqueza tem a ver com questão intelectual e mental, a forma como nós interpretamos, encaramos as vidas, os desafios e não só. Isso é que é riqueza. Agora, dinheiro tem a ver com dinheiro. Eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, pessoal? Vamos aí, pessoal, só para debruçar um pouquinho. Outro livro aqui é do Chris Hadfield, Guia de um Astronauta para Viver Bem na Terra. Ele é um astronauta canadense ou canadiano, me desculpem aí, canadense, que foi para a NASA e não só, teve um programa de parceria com a NASA e o Serviço Espacial do Canadá. Então é um livro muito gostoso, porque ele debruça também sobre a história dele, os treinamentos, os desafios, o poder do pensamento negativo, as últimas pessoas do mundo. Então é um livro muito gostoso. Eu gostei muito dele, porque ele fala muito da vida dele, fala muito da família dele, dos desafios profissionais e pessoais, as coisas que ele deixou de fazer, pessoal, que é para poder alcançar algumas questões profissionais. Então é um livro muito gostoso. Eu recomendo ele. Quem não tiver, dá um toque aí, eu vou emprestar alguns. Nem todos. Eu não gosto de emprestar muitos dos livros meus, principalmente os de estudo, mas alguns gosto de emprestar, que é para a gente ter aqui umas ideias. Pai Rico, Pai Pobre, não vou nem falar. Pessoal, esse aqui é um grande livro. É um grande livro. O que é que acontece? Como eu já tinha base de Os Segredos da Mente Milionária, eu já tinha base dos livros do Homem Mais Rico da Babilônia, ler esse livro aqui acabou sendo bem mais gostoso, porque esse livro aqui é mais técnico, então aqui a gente tem mais prática, tem mais teorias, tem mais coisas realmente para a gente ver, não, estou a fazer bem ou não. Então isso daqui realmente é um livro que também acaba sendo um livro de cabeceira, pessoal. Também é um livro que eu rabisquei muito, é meu livro de estudo e cá tem, pessoal. O outro, Sapiens, eu vou deixar o Sapiens por último, tá? Temos aqui Yuval Noah Harari. Pessoal, a trilogia desse cara é muito gostosa. Yuval Noah Harari, o professor israelita que mora nos Estados Unidos, ele escreveu muito nesses 3 livros na trilogia. Eu não li ainda o Homo Deus, porque eu estou a deixar para ler só esse ano ou no próximo ano. As 21 lições do século XXI, como o nome diz mesmo, ele debruça sobre questões que afetam o século XXI e nós, principalmente, né, que estamos aqui a viver nesse século. E a questão dele se debate sobre o desafio tecnológico, sobre o desafio político. Nós estamos a ver muita revolução tecnológica, estamos a ver a inteligência artificial e não só. Temos as questões políticas, não só. Então, aquele debate muito sobre isso, pessoal. Quem ler esse livro, realmente, eu acho que vai amar. Aqui fala da questão da democracia, aqui do desafio tecnológico ele acaba falando sobre como se avizinha a junção do homem com a máquina, né? Nós estamos quase a nos tornarmos humanoides. Tem isso daí, pessoal. Então é bem gostoso, pessoal. Aqui ele fala também sobre o terrorismo, sobre os empregos, né? Empregos novos. Com o desafio da tecnologia, a revolução tecnológica e não só. Muitos empregos vão deixar de aparecer, aliás, muitos empregos vão deixar de existir, mas em contrapartida, muitos empregos também vão surgir.
Então é necessário que a gente continue se capacitando, se melhorando para que consigamos realmente nos adaptarmos a essas mudanças do século XXI, pessoal. É um livro bem gostoso também, está aqui, também está bem rabiscado, eu gosto muito desse livro também, então vou deixar aqui. O primeiro dele é o Sapiens, deixa eu tirar aqui, né? Sapiens é para a história da evolução humana, o que breve história do tempo de Stephen Hawking representou para a física. O livro do Stephen Hawking sobre uma breve história do tempo também é um livro muito gostoso, tá? Não está aqui na minha lista, mas pô, é um grande livro. Deixa eu colocar isso aqui do lado. Pessoal, Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade. Aqui realmente ele tenta nos mostrar a história da humanidade. Nós temos diversas vertentes sobre a história. Temos a história bíblica, temos a história científica e não só, então nós temos essas duas dualidades confrontando-se. Ao ler esse livro, a gente meio que acaba fortalecendo algumas certezas e acaba abrindo o olho para diversas questões. Aqui ele fala muito sobre a questão da existência, né? Sobre o surgimento da existência, a revolução cognitiva, sim. Como o facto do homem começar a pensar fez ele evoluir ou sair, né, de caçador-coletor, porque a gente caçava, né? O homem primitivo era caçador-coletor. Caçava, colhia os frutos e procurava alimentar-se. Quando não tinha, aí sim que ia buscar de novo, né? Então, a gente acabou sendo dominado pela revolução agrícola, né? Temos que cultivar, isso acabou nos fazendo ficar no mesmo terreno, e não só, e por aí vai. A unificação da humanidade. Esse livro é muito gostoso, pessoal, é muito gostoso. Ele brisa aqui sobre o dinheiro, a história do dinheiro, como o dinheiro nos domesticou também, como a agricultura nos domesticou, pessoal. É um livro muito, mas muito gostoso, tá, pessoal? Então, as pirâmides, pô, pessoal, deixa eu ver aqui, verdadeiros crentes. Sobre a questão das crenças, ele fala muito da questão do politeísmo, né? Atualmente nós estamos na questão de monoteístas. Eu também não deixei de pensar nisso, pessoal. Eu sou africano, sei que as nossas matrizes religiosas, bem antes do cristianismo ser apresentado a nós, existia sim uma crença. Então, aqui acaba muito que debruçando. E com base nisso também, eu acabei crendo muito mais em diversas coisas que eu já tinha em mente, pessoal, tá? Deixa eu ver mais que eu posso passar para vocês. E, cadê, pessoal? Deixa eu ver a unificação da humanidade, satélite espião. Pessoal, é muita coisa boa aqui, como funciona o dinheiro, né? Tá aqui, deixa eu ver aqui, passei por aqui rapidinho. Conchas e cigarros, é muita coisa. Como funciona o dinheiro. Pessoal, aqui o Yuval arrasou nesses livros. Os impérios também são uma forma bastante estável de governação. Impérios maléficos, aquele debruça sobre a questão dos impérios, os que tinham, os que surgiram, que ainda podem voltar a surgir. Então, é bem gostoso esse livro, pessoal. Então, pessoal, assim, resumidamente, eu não vou estar aqui, eu não estou aqui a falar sobre todos os livros um por um. Eu quis mostrar para vocês parte dos livros que eu li, que me tornaram o Johnson que eu sou hoje. Então, pessoal, se eu diria um conselho para vocês comecem a ler principalmente. Pessoal, e sobre os cadernos, deixa eu ver. Os cadernos, assim como eu aprendi com o professor Pierre, se eu estou a ler, se eu estou a estudar alguma coisa, eu tenho que realmente escrever aqui para eu poder fixar os conteúdos, tá? Eu já usava essa técnica, passei a usar essa técnica em 2019 e então isso aqui ficou o meu caderno meio que de objetivos, sonhos, metas e não só. E depois eu aprendi um conceito com um cara chamado Mário Swartman, um grande gajo, que Deus o tenha também, que tem a ver com a questão de caderno de gratidão, pessoal. Sim, aqui eu escrevo as coisas que eu tenho, pela qual sou grato, escrevo as coisas que eu vou ter, na qual já sou grato, antecipo, já agradeço a Deus por isso e me preparo para recebê-las, pessoal, tá? Aqui tem os meus cadernos ou diários de gratidão, como quiserem chamar. E o que acontece? Muito mais do que diário de gratidão, acabam sendo, eu diria que cadernos de orientação, pessoal, cadernos de orientação. Atualmente a gente vive em eras tão digitais, tudo que a gente faz tá aqui no celular, e em geral quando a gente realmente para escrever, a gente consegue estar em comunhão com a ideia, consegue aceitar a ideia que estamos a escrever e quando ela se materializar, a gente realmente vai saber, eu escrevi aquela ideia, eu estava convicto que queria se realizar e não só. Então, esses aqui são os cadernos de gratidão, os cadernos, os diários de gratidão. Esses daqui já foram, agora estou nesse daqui, pessoal. Então, estamos aí. E assim, pessoal, resumidamente, o que eu quis passar para vocês com isso daqui é que o conhecimento realmente liberta. O conhecimento realmente liberta. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem informação, ou informação transformada em conhecimento, a gente realmente sabe como andar, como agir e até correr atrás dos nossos sonhos, sabes? Aceitar os processos,
aprenda a aceitar os desafios, a encarar e bater de frente com qualquer problema que possa vir, pessoal. Então, muita gente fala, mas eu li, mas continuo nas dívidas e não sou. O que é que eu aprendi com esses livros e com o passar desses 5 anos, principalmente dos 9 principais livros que eu li, é que o que é que acontece? Os conceitos que a gente vai aprendendo com cada livro, a gente também tem que testar e ver como se adapta à nossa realidade, sociedade, país e não só, principalmente. Então, a gente lê, a gente aprende e tem que adaptar à nossa realidade, que é para poder realmente tirar o melhor proveito do conteúdo. Tá, pessoal? Por exemplo, a gente aprende sobre conceitos de educação financeira e a gente quer evitar dívidas. A gente só aprende sobre a questão da reserva financeira, quer fazer a reserva financeira, mas a realidade financeira de cada pessoa é diferente. Só o facto de você aprender e começar a praticar isso, eu acho que é a melhor coisa que tem. Porque se você aprendeu e gravou o conceito, isso está na tua cabeça, está na tua vida, vais levar isso para sempre. Então eu acho que são guias, são ferramentas que a gente aprende e vai aplicando na nossa vida. Mas para cada um tem a sua realidade, para cada um tem o seu tempo e não só. Mas o principal que deve ficar em cada um, eu acho que tem a ver com os conceitos, os ensinamentos de cada livro. E com o passar do tempo tu vais aplicar e vais ver que a tua vida realmente vai melhorar, tá, pessoal? Então, obrigado por estarem aí, isso é mais um vídeo de PS, Johnson aqui, pessoal. Quem está a chegar aí, se inscreve, partilha aí, se tu gostas de ler, né? Partilha aí quais livros tu recomendas, quais livros tu mais gostaste nesses últimos tempos e vamos cá fazer algumas trocas, pessoal. Tem aqui alguns livros que eu posso emprestar, outros não, vai depender muito do pessoal, né? Mas estamos aqui, pessoal. Então, obrigado por estarem aí, estamos juntos e até o próximo vídeo.